Olá pessoal, aqui quem fala é Johnny Cash e eu já falo logo de começo que essa moeda latino-americana, peso real ou sur, que estão chamando essa tentativa de criação de moeda uma péssima ideia. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê disso. Nessas últimas semanas aí vem surgindo umas ideias de criação de moeda comum entre a Argentina, nossos amigos hermanos, e a gente, nosso Brasil varonil. Sendo mais específico, nessa semana, exclusivamente segunda-feira, nosso presidente Lulinha foi encontrar com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, para discutir essa criação dessa tal moeda que vai servir para trocas financeiras e comércio entre os países. E bom, para alívio de muitos, a criação dessa moeda não vai substituir o peso argentino ou o real brasileiro. A única e exclusiva missão dessa moeda, se assim eu posso chamar, é facilitar o comércio e as transações financeiras entre os países, pois então essas duas moedas existiriam em conjunto. E um dos objetivos, se não talvez o objetivo principal, é diminuir e limitar a dependência do dólar americano nessas transações. Mas aí você se pergunta por que se o Brasil tem uma reserva muito boa em dólar. E para entender por que isso não presta, vamos voltar um pouquinho no tempo. Bom, essa ideia de moeda única não é só do Lula. Ela já vinha na cabeça do antigo ministro Paulo Guedes, inclusive onde no governo Bolsonaro, ambos foram em uma comitiva lá para a Argentina e consideraram, ou pelo menos conversaram sobre essa tal moeda. Só que de fato no plano consideraria substituir ambas as moedas, tanto o peso argentino quanto o real brasileiro. Só que nessa época vários analistas diziam, vários economistas diziam que isso não ia acontecer porque os países estavam em diferentes momentos, onde na época e até agora temos uma inflação controlada no que é possível. Tinha um problema fiscal ali até que controlado, mas agora já foi pro beleléu. E a Argentina estava com a inflação muito descontrolada, coisa que até hoje está. E um déficit fiscal lá nas alturas. Fora a dívida externa que eu nem vou mencionar aqui. E isso muita gente não sabia, que essa ideia de moeda comum já surgiu há muitos anos atrás, lá com Paulo Guedes. Que até escreveu um artigo falando sobre essa moeda única no Mercosul, só que levaria décadas para ser implementada. Pois quando ele escreveu aquele artigo foi lá em 2008, 2010. E ele já falava que era para as próximas décadas. Bom, e antes de continuarmos aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, é só clicar nesse botão vermelho, ativa o sininho de notificações para não perder quando sair vídeo novo no canal, me dá aquela força que estamos quase chegando a 500 inscritos. Bom, e retomando, quando você ouve falar de moeda única, o que vem na sua cabeça é o euro, onde muitos países fazem parte, se eu não me engano, são 19 países dos 27 da zona do euro que fazem parte. Porém, o euro para muita gente que é nova acha que sempre foi assim, sempre foi o euro. Mas para quem é mais velho e já viajou lá para a Europa nos anos 90, 95, pegou outras moedas como era de costume. Pois o euro em si só foi colocado digitalmente em 99 e só foi feito moeda, ou seja, transformado em moeda em 2002. E agora resumindo um pouco de como surgiu a União Europeia, foi lá pelos meados dos anos 50, foi criada a CEE, Comunidade Econômica Europeia. Tinha basicamente, eu vou resumir aqui só para dar uma dinâmica melhor no vídeo, para fazer com que os países europeus se unissem, pois havia muito conflito, muita guerra, e os países estavam muito divididos. Querendo ou não, eles sentiam uma certa vulnerabilidade, enquanto naquela época tinha a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. Ambos países muito fortes, basicamente dominavam o globo naquela época. E pensando para que eles tivessem esses interesses alinhados, não voltasse a ter aqueles conflitos, se juntou a CE e se transformou no que a gente conhece hoje, a União Europeia. E pasmem que desde os anos 70 já se discutia para colocar uma moeda única lá na União Europeia, ou seja, desde 70. Os economistas da época falaram que seria uma boa ideia, isso facilitaria o comércio, melhoraria a qualidade de vida do cidadão, ali da União Europeia, a livre circulação dos cidadãos de um país para o outro, e também a diminuição dos conflitos, porque a inflação de um país poderia impactar no outro. E depois de muitos anos se passaram, ou melhor, décadas se passaram, essa conversa passou de conversa para um tratado em 92, e isso tudo para poder criar como se fosse um super país e facilitar o comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética. E qual é o primeiro ponto para você entender se tiver uma união monetária, ou seja, países compartilhando da mesma moeda, sem uma união fiscal, ou seja, países com seus próprios gastos, com sua própria carga tributária, com seu próprio governo, mas compartilhando de uma mesma moeda, isso é um grande problema, que diga de passagem é sentido na zona do euro, que faz com que países menos sólidos, ou seja, países ruins fiscalmente, se aproveitem da solidez monetária de países mais fiscalmente sólidos. E esses países menores e ruins são mais beneficiados que outros, porque países como a Alemanha seguravam essa bronca, seria como se ela fosse o fiador da Europa. E aqui pra gente, quem que seria esse país com uma solidez para segurar essa moeda? Bom, a gente, e isso parece até engraçado, né? Por todos os problemas que a gente tem aqui. E ainda assim, aqui no continente, a gente seria a Alemanha da Europa.
E é claro que isso não se compara, porque o Brasil nunca teve um histórico de solidez, de controle de inflação como a Alemanha. Quer dizer, muito pelo contrário, né? Nesse caso, a Argentina seria o país menos sólido, quer dizer, muito menos sólido. Tem um termo muito bom que chama tragédia dos comuns. E o que quer dizer isso? Se há algum bem público, ou pelo menos não há uma demarcação clara ali específica de direito de propriedade, quando um bem é de fato público, os indivíduos são incentivados a consumir o máximo que eles podem. Ou seja, eles tentam tirar o máximo que dá naquele bem público, não economizando, e os custos e as perdas são externalizadas. E isso a gente pode ver em vários locais, como rios poluídos, por exemplo, mares totalmente poluídos, animais que entram em extinção, porque não é de ninguém e é de todo mundo. Então não tem um incentivo para cuidar, para preservar, para reservar, ninguém, digamos, para tomar conta. E é por isso que os recursos naturais são exauridos. Querendo ou não, uma moeda é sim um bem público. E onde eu quero chegar com isso? E se um acordo dessa moeda for feita, países frouxos, fracos, fiscalmente ruins, vão continuar gastando até não poder mais, uma vez que quem segura a bomba não são eles, ou pelo menos não são só eles. E novamente, a gente não tem um histórico de disciplina fiscal, muito menos de monetária, gasta muito quando dá para gastar, quando não dá para gastar, gasta mais ainda. Vocês estão vendo essa PEC que foi aprovada da transição. A Argentina, um país que bateu 100% de inflação no ano de 2022, 40% da população da Argentina está na miséria. Miséria. E o presidente Alberto, desde que assumiu a Argentina lá em 2019, e esses dados que eu tô te falando aqui não saíram da minha cabeça, tá? E ele já imprimiu 4 vezes mais moeda do que tinha lá em 2019. Ou seja, a Argentina tem 4 vezes mais peso, mais moeda em circulação do que tinha em 2019. Sendo que os bens são os mesmos ou até diminuíram. E ainda tem muita gente que fala que imprimir dinheiro não gera inflação. Imagina se gerasse. E esse papo de moeda comum, por que surgiu esse papo? Porque a Argentina já não consegue mais negociar direito. Por suas baixas reservas de dólar, cerca de 7 bilhões de reserva em dólar a Argentina tem, onde o Brasil já tem mais de 300 bilhões de reserva em dólar. E a Argentina ela vem tentar buscar uma maneira de voltar para o jogo. Como eu disse e repito, se algo como isso acontecer, e se acontecer, com certeza Venezuela ou Cuba, que são países com uma economia impecável, vão querer fazer parte disso, e usando, digamos, o Brasil como um fiador. E bom, eu não sei porque essa repulsa ao dólar. Na Argentina tudo é dolarizado. Aqui no Brasil grande parte das coisas são dolarizadas. Então por que não adotarmos o dólar de vez? E eu sei e você sabe que isso não vai acontecer, né? Claro, seria muito mais positivo ter o dólar como uma moeda comum. E isso de adotar uma moeda comum, na minha humilde opinião de estudante de economia, é uma péssima ideia. A União Europeia, como eu disse, levou anos, décadas para poder implementar o euro, com várias medidas em conjunto, um monte de coisa sendo feito junto. E aqui se fala de uma moeda em janeiro e fevereiro já querem implementar o negócio. Bom, e o vídeo foi esse. Se você gostou, se eu esclareci suas dúvidas em relação a essa moeda comum, deixe o seu like, isso me ajuda demais. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, onde eu posto conteúdos todos os dias, é Reels, é Stories, é tudo. Link na descrição do vídeo. E eu fico por aqui. Fui.